Senhoras e senhores, bom dia. É com muita satisfação que no dia de hoje o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, lança o 5º número da edição de sua Carta Econômica. E para nós é também uma honra que com esse lançamento contamos com a presença do deputado Delfim Neto. Eu gostaria de convidar para compor a mesa Dr. Murilo Badaró, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que será também um dos debatedores. Convidaria também o economista Ronaldo Locatelli, que será também um dos debatedores. Convidaria para compor a mesa o Dr. José Alencar Gomes da Silva, presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Convidaria também para compor a mesa o Dr. Romeu Scarioli, representante do CICE, Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais. E ainda convidaria o Dr. Guilherme Emerick, representante da Câmara Internacional do Comércio. Eu passaria neste momento a palavra para o Dr. Paulo Roberto Eduardo Rocha Brant, que coordenará os debates. Bom, com muita honra que a gente recebe aqui hoje o deputado Delfim Neto para falar sobre o momento econômico do país, que, como está avaliado, né, na nossa 5ª edição da Carta Econômica, um momento difícil, um momento extremamente delicado, com a retomada, né, do vigor da inflação, e que assume, né, uma importância maior quando a gente se dá conta, né, de que está às portas aí de uma eleição vital para o futuro do país. A gente convidou para debater com o professor Delfim Neto, o deputado Delfim Neto, um político, né, Dr. Murilo Badaró, e um economista, professor Ronaldo Locatelli, que vão, de certa forma, abordar aspectos sob óticas diferentes, né, da palestra do professor Delfim. Eu, antes de passar a palavra ao deputado Delfim Neto, quero informar que, após a sua palestra, nós teremos uma intervenção de 10 minutos de cada debatedor e, a seguir, será aberto ao público a oportunidade de fazer perguntas que deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à mesa. Eu passo a palavra, então, ao deputado Delfim Neto. Senhor presidente, senhores membros da mesa, minhas senhoras, meus senhores, é para mim um motivo de profunda alegria e até de uma certa emoção vir hoje a este banco. Aqui me ligam laços muito profundos de amizade desde a sua origem. Eu tive aqui amigos extraordinários que me acompanharam durante a minha vida política inteira. E sinto uma certa emoção em estar aqui hoje e poder dizer que o banco esteve conosco durante muitos anos, dando suas sugestões, criticando, apresentando as suas opiniões. E é, portanto, muito alegre para mim, muito feliz, eu fico muito feliz que possa voltar aqui agora e conversar com os senhores sobre alguns dos problemas nacionais. Olhando o 5º número do boletim do BDMG, na primeira página se verifica a perplexidade brasileira. Várias estimativas de inflação absolutamente díspares, mostrando uma variância gigantesca nas estimativas de inflação. Estimativas que, afinal de contas, são médias. Cada uma delas, por hipótese, é uma média de algumas centenas de preços, de algumas centenas de previsões de preço.
o que mostra a perplexidade que domina a sociedade brasileira. Talvez, portanto, muito melhor do que falarmos sobre a situação presente, é tentarmos entender que fenômeno é esse que nós estamos chamando de inflação, como ele se processa e, mais do que isso, de que forma poderíamos, no Brasil, enfrentá-lo de uma maneira um pouco mais eficaz do que temos feito nos últimos anos. Eu acredito que é preciso entender um fato absolutamente fundamental. A inflação é uma luta distributiva. A inflação é produto de um inconformismo entre o produto e a renda. A inflação é produto de um inconformismo entre aquilo que foi produzido e a forma pela qual aquilo que foi produzido está sendo distribuído. Preciso compreender isso, sem o que seria muito difícil entender, na minha opinião, este processo que estamos vivendo. Na realidade, se nós pegarmos o produto, como todos os senhores sabem, aquele valor do produto é exatamente distribuído como renda, nós podemos distribuir entre salário e lucro, rigorosamente o valor do produto é distribuído como salário e lucro. Se nós introduzirmos o governo tem que chegar e pegar um pedacinho do salário, um pedacinho do lucro, e aí, de novo, a renda que você poderia dividir entre salário, os gastos do governo e o lucro, corresponde exatamente ao valor do produto. Se nós estamos numa economia fechada e não houver nenhuma perturbação e o governo gastar exatamente aquilo que ele recolheu, não haveria nenhuma possibilidade do governo produzir uma inflação. Seria possível o setor privado produzir uma inflação, os sindicatos organizados de maneira, digamos, muito eficaz, poderiam eventualmente tentar fazer a sua participação no produto crescer mais depressa do que cresce a produtividade do trabalho. E você poderia ter aí uma inflação produzida, digamos, por uma variação do salário real superior à variação da taxa de produtividade. É muito pouco provável que uma inflação como essa tivesse vida longa. Rapidamente o governo ajustaria sua política monetária e o que aconteceria? Provavelmente a taxa de juros subiria, o nível de produto iria se reduzir e aquela ânsia de aumento de participação encontraria um limite no nível do desemprego. Os empresários também poderiam tentar fazer um processo como esse. Eles e o sistema bancário poderiam eventualmente gerar a possibilidade de ampliar a sua participação no produto. Se existissem fatores disponíveis, você poria a coisa para andar. Tão logo atingisse o limite superior de utilização dos fatores, o sistema começaria a produzir aumento de preços e também uma política monetária poderia controlar isso. O drama é quando o agente perturbador é o governo, é que as coisas ficam complicadas, porque aí o governo tem muito mais dificuldade de tratar os seus problemas do que de tratar os problemas do setor privado. E a mim parece que é preciso compreender que o déficit orçamentário, ele não é um fato monetário, ele é um fato físico. Quando nós dizemos existe hoje um déficit de 4% do PIB, nós estamos dizendo que existe hoje uma apropriação de 4% de todos os bens e serviços por parte do governo, uma apropriação que não foi sancionada pela sociedade. A sociedade está entregando isso na forma de um imposto, profundamente injusto, que é a inflação. O déficit público, portanto, representa um desequilíbrio entre oferta e procura. Quando ele não é financiado de maneira adequada, ele pode produzir uma inflação. É preciso que a gente diga que o déficit não é nenhum bem, nenhum mal. Nós estamos aqui simplificando as coisas de maneira drástica. Mas o déficit pode ser um bem, pode ser um mal. O déficit é ele e sua circunstância. Se você tem fatores disponíveis, o déficit não é um mal necessariamente. Se você pode financiá-lo de maneira adequada, ele não é um mal. O déficit se transforma num problema quando você não tem fatores disponíveis mais, ou então quando você é incapaz de financiá-lo de forma adequada. É preciso, portanto, entender que estes fatos se passam no nível do
mundo físico. Déficit orçamentário é uma expressão extremamente sofisticada que as pessoas têm dificuldade de entender. Na realidade, o déficit significa que o governo está se apropriando de forma não sancionada pela sociedade de uma parcela de bens e serviços. É de roupa, é de terno, é de água mineral, é de carne, é de arroz, é de feijão. A sociedade, o governo está se apropriando disto e distribuindo da maneira que lhe apetece. Num caso como o nosso, certamente, o déficit público é o outro lado da queda do salário real. Num processo como nós estamos vivendo, onde você não tem praticamente nenhuma forma de competição eficaz, os empresários conseguem defender a sua participação no produto com relativa facilidade. Quando você não pode empurrar o déficit para o setor externo, ele tem que ser discutido, ou ele tem que ser dividido entre aquilo que você perde como salário real e aquilo que efetivamente você consegue como apropriação de bens não sancionadas. De forma que o grande problema do Brasil hoje, me parece, é entender este fato. Entender o fato que realmente o déficit chegou num momento em que ele não pode ser bem financiado, não temos como financiá-lo de maneira adequada e que é o instante de terminá-lo. Nem sempre foi assim, eu acho que a sociedade está começando a ter essa compreensão hoje. Mas há 3 anos atrás, os senhores todos devem ter visto, a CEPAM publicou um livro, que se chamou o Livro Branco do Déficit. É um livro fantástico, ninguém deve perder, principalmente os economistas devem guardar para os seus netos, mandar encadernar e guardá-lo para que as gerações entendam o que é possível fazer realmente com as palavras. Onde se prova rigorosamente que o déficit não tinha a menor importância. Aquilo servia inicialmente aos interesses do tudo pelo social, de forma que era uma coisa conveniente. Hoje o governo mudou, o governo hoje sabe que o déficit é um fator, infelizmente, perturbador do equilíbrio. Mas é um pouco tarde, ele já não consegue mais controlar aquele monstro que ele pôs em marcha. Eu acho que se nós chegarmos à conclusão de que o déficit não é nem bom nem mal, que tem circunstâncias em que ele é mau, e que tem circunstâncias em que ele deve ser reduzido, nós teremos dado um passo importante, ainda que não seja muito original, na compreensão do fenômeno brasileiro. O segundo momento é tentar entender, afinal de contas, o que é esse déficit. Nós temos sido, na minha opinião, temos recebido informações do governo e temos assistido a uma longa discussão de que se a causa do déficit é as despesas de pessoal, se a causa do déficit é os juros da dívida interna, se a causa do déficit é os juros da dívida externa. E os senhores devem perceber que cada um acaba encontrando mais ou menos a causa de déficit que ele deseja. Isso não é nem culpa dos economistas, isso é culpa da aritmética. É que a soma goza de uma propriedade extravagante, que é da propriedade associativa. A mais B é igual a C, mas lamentavelmente B mais A também é igual a C. De forma que se você chamar a última parcela de déficit, você coloca o salário na frente, fica sobrando juros. Se ele está vendo, é os juros que é o déficit. Se você colar os juros na frente, coloca o salário, se ele está vendo, é os salários que é o déficit. É claro que nós que somos pessoas um pouco mais velhas, não nos deixamos enganar tão facilmente, porque aprendemos que a soma goza dessa propriedade. Há uma causa do déficit que é certamente uma extravagância nas despesas de pessoal. Agora que estão saindo as primeiras estimativas, as contas nacionais de 88, já foram publicadas, nós verificamos o seguinte: a folha de pagamento, vejam, a folha de pagamento em termos reais cresceu 100% em 4 anos. Ora, isso são números sobre os quais não se pode mais ter dúvida. Quer dizer, obviamente a contabilidade nacional tem uma margem de erro, mas não é uma margem de erro capaz de dar garantia de que isso seja simplesmente erro de estimativa. E a gente fica pensando o seguinte: meu Deus, mas se aumentou 100% a folha de pagamento em termos reais, veja com relação ao PIB. Um PIB que com todas as dificuldades cresceu 23%. Mostra o que foi de fantástica ampliação
das despesas de pessoal. Mas você chega à conclusão seguinte: nunca houve tanta greve no funcionalismo público como existe hoje. Ora, a folha de pagamentos costumava ser o número de sujeitos multiplicado pelo salário médio. Se esse continua sendo válido, o salário médio não deve ter crescido tanto, pois senão as pessoas não estariam fazendo tanta greve. A única explicação que resta é de que o número de pessoas cresceu de maneira espantosa. Quando eu dizia que eram 300 mil, eles diziam que eu era exagerado. Eu estou achando que eu sou um otimista. Deve ter sido muito mais do que isso. Quando eu vejo agora mesmo, saiu uma estimativa de São Paulo está com 750 mil funcionários. É uma coisa fantástica. É uma coisa rigorosamente fantástica. Aumentou 150 mil no último governo, que era um governo que dizia que não tinha feito nada, e de fato não fez nada, mas aumentou 150 mil funcionários, que é uma coisa extraordinária. Se vocês vão a Brasília, a gente sente que o governo é refém do funcionalismo. Aquilo tudo está ocupado pelo funcionário, sabe? Tropeçam em funcionário, tudo quanto é jeito. E agora mesmo eles entraram em greve, não há a menor diferença na cidade. Vive-se muito melhor, o Brasil até é capaz de dar uma arrumada. Você vai, se congestionou a administração com essa gente. O que resta perguntar é o seguinte: como é possível manter esse nível de emprego no serviço público? É claro que a única explicação possível é a seguinte: o que é que fazia um cidadão antes de arranjar um senador que lhe arranjasse um emprego? Ele tinha que estar ganhando a vida honestamente no setor privado. Estava empregado num lugar ou no outro, ele tinha de ter alguma produção, a sua produtividade marginal era certamente positiva. Quando eu arranco ele do setor privado e levo para o setor público, eu inclusive reduzo a produção do setor privado, porque aqui ele tinha uma produtividade marginal positiva. Eu estou levando para um lugar onde tem produtividade marginal rigorosamente nula. Eu só não ouso dizer, porque eu tenho medo de ter algum economista aqui, que é negativo. Mas que é nula, eu tenho absoluta certeza. Então, como é possível alimentá-lo? Ele estava aqui, produzindo, veio para cá, não produz mais nada. Mas ele continua comendo carne, continua comendo pão, os filhos dele continuam na escola, ele até pode ter melhorado um pouquinho de vida. Como é possível que isso aconteceu? Como é possível que isso aconteça, melhor dito? É óbvio que este que ficou trabalhando tem que, de alguma forma, repartir o seu produto com este que deixou de trabalhar. É como se ele tivesse entrado para o rol dos aposentados. Não é possível encontrar outro caminho. Então, o que é o déficit? Quando eu pago o salário deste cidadão criando meio de pagamento, o que acontece? Como ele tem que se alimentar, ele vai com esse meio de pagamento comprar um pedaço da carne que ele vai consumir. Mas esta carne era aquela que eu consumia. O déficit, portanto, é o quê? Só pode ser o pedaço de carne que eu vou deixar de consumir. O déficit é esta coisa física, concreta. É a carne que estava na mesa do cidadão que estava trabalhando e que agora passou para a mesa do cidadão que está empregado no setor público. Como se faz essa transferência? Através da inflação. Ele não pode chegar, ele não me roubou um pedaço de carne. O que ele fez? Na medida em que eu financiei este setor através da criação de meios de pagamento, isto elevou os preços de todo o sistema. Qual foi o papel da elevação de preços? Cortar o salário real de quem estava trabalhando para levá-lo para aquele que não está trabalhando. Esses problemas são absolutamente físicos. Se a gente se deixar enganar pelo véu monetário, achando que as coisas se passam no nível simplesmente dizendo é o déficit público, a gente se deixa enganar. Aquilo que foi cortado como salário real do setor privado é rigorosamente aquilo que está sendo transferido como salário real para o setor que conseguiu ser financiado pelo déficit. Esta noção é fundamental. Um pedaço, portanto, desse déficit é aumento de salário. Um outro pedaço, certamente, nós podemos dizer, houve um aumento da dívida interna. Mas é muito curioso esse aspecto. Houve um aumento da dívida interna mesmo.
Mas o que é a dívida interna? É a somatória de todos os déficits do passado. Então vejam o seguinte, que coisa interessante. Quando eu pago os juros da dívida interna hoje, eu considero que ele causa o déficit. Eu só esqueço que o juro existe por causa do déficit que eu fiz antes. Então o que acontece? A causa vira efeito. E é fácil transmitir para a sociedade a ideia de que, Pipocas, não é nada disso que você está falando. O problema é que a dívida interna, tá aí, tem uma porção de marajás recebendo taxas de juros incríveis e que não precisam mais trabalhar, há uma ciranda financeira. Tudo isso tem um pedaço da verdade. O que se deixa de dizer é o seguinte: a ciranda só existe porque o governo precisa que ela exista. O governo não pode permitir que os empresários invistam. Eu dou muita risada quando vejo o pessoal se organizar aqui no Brasil inteiro, ir para Brasília, dizer para o ministro: com essa taxa de juro alta ninguém investe. O ministro lá dentro está dando risada, porque é isso mesmo. A taxa de juros é alta para vocês não investem, porque vocês não investem. Se vocês investirem, dá mais inflação ainda. E como é que, quando alguém chega lá e diz: está havendo uma ciranda, o ministro está acertando. Este problema precisa ser entendido, e que aqui também a causa já virou efeito. Uma outra causa que tem sido apontado é o problema da dívida externa. Certamente a dívida externa é um problema sério, mas não é o maior problema brasileiro. Está longe de sê-lo. Nós temos sido enganados de uma maneira miserável em matéria de dívida externa. Vamos pensar um pouco o que aconteceu em 74. Em 74, o Brasil estava crescendo a 10, 12, 11% ao ano. Tinha uma taxa de inflação estável, em torno de 20%, um pouco mais, um pouco menos. Exportava 6 bilhões de dólares. Tinha uma dívida de 12 bilhões de dólares. Toda ela em 12 anos de prazo, 10 para pagar e 2 de carência. Toda a dívida estava dividida desse jeito. E tinha 6 bilhões de dólares de dívida líquida, de reservas líquidas. Ou seja, o Brasil devia praticamente um ano de exportação. Isto representava, mesmo que você tivesse uma taxa de juros de 10%, coisa que não se falava naquele tempo, representaria, portanto, 10% das exportações, na pior das hipóteses, o serviço da dívida. Em 74, você teve a primeira crise do petróleo. As pessoas se irritam quando você fala nisso, porque a verdade realmente é irritante, ela causa uma amolação danada. Houve a primeira crise do petróleo e o presidente Geisel foi confrontado com o seguinte fato: o petróleo custava $1,50, mais ou menos, $2, menos até $1,50 o barril, e passou para $12 o barril. Na primeira tranche para 10, logo 3 meses depois para 12. Então, nós exportávamos 6 bilhões de dólares. Nós gastávamos com petróleo 600 milhões de dólares por ano. Gastávamos 10% das exportações com petróleo. No ano seguinte, a conta de petróleo passou para 3,5, quase 4 bilhões de dólares. Num grande esforço exportador, também beneficiado por uma certa inflação externa, as exportações brasileiras passaram para 7 bilhões de dólares. Então, nós que gastávamos 600 milhões de dólares para 6 bilhões de dólares de exportação, passamos a gastar 3,5 bilhões de dólares para 7 bilhões de dólares de exportação. A carga do petróleo na conta externa passou de 10% para 50%, um pouco menos, em praticamente 12, 14 meses. Quais seriam as alternativas disponíveis para o governo? Hoje, quando eu ouço as pessoas falarem, as pessoas imaginam: não devia ter tomado emprestado, devia ter feito um racionamento. Vamos pensar se de fato isso é uma solução razoável, ou se isso é simplesmente um pouco da engenharia de obras feitas que todo mundo gosta de realizar. Suponham que naquele instante o Brasil tivesse decidido fazer um racionamento. Nós importávamos uns 600 mil barris, produzimos internamente 100 mil barris. Você teria de cortar a importação aí para 200 mil barris por dia, o que significava cortar a oferta de petróleo, digamos, 50%. O que aconteceria com o Brasil se você cortasse a oferta de petróleo em 50%? O que aconteceria no curto prazo? Obviamente,
a agricultura deixaria de funcionar. Obviamente, um pedaço importante da indústria deixaria de funcionar. Obviamente, o sistema de transportes sofreria um colapso. O que aconteceria com o produto interno bruto se nós tivéssemos cortado a oferta de energia derivada do petróleo em 50%? Não sei calcular exatamente isso, mas as experiências que agora tem no mundo, com vários modelos econométricos, mostram que provavelmente você teria produzido um corte do produto em torno de uns 25% a 30%. Prestem atenção, isto é uma restrição física. Eu preciso de uma certa quantidade de energia para produzir cada unidade de produto. Se eu corto esta quantidade de energia, significa que eu não vou produzir aquilo que eu estava produzindo. O corte seria de uns 30%. Isto é, eu hoje acho que essa estimativa não está muito longe da realidade. Se nós tivéssemos embarcado num programa de restrição física da oferta de petróleo, teríamos cortado provavelmente o PIB aí em 20%, 30%. Esse fenômeno repetiu-se em 79. Aí a coisa foi ainda mais dramática, porque o petróleo passou de 12 para 34 dólares o barril em 3 meses. E as despesas com petróleo passaram para 11 bilhões de dólares em um ano. Teríamos de ter feito um outro corte no fornecimento de energia. E aí, eu acredito que teríamos cortado outra vez 20% ou 30% do PIB. Sem a acumulação desta dívida, isto é, sem a importação do petróleo que esta dívida financiou, nosso PIB hoje provavelmente seria 60%, 70% do que é. O nosso consumo seria 60% ou 70% do que é. Nós teríamos sido reduzidos a uma Bangladesh. É contra isto que é preciso comparar os custos da dívida externa. Não contra o sonho de que se ela não existisse, tudo bem. É verdade. Se ela não existisse, tudo bem. E o que seríamos? Então, quando você investiga nesta linha, é que começa a surgir um pouco de clareza no diagnóstico. Mais ainda, o Brasil enfrentou a crise de 82, 83 com vigor, não porque não tinha outra saída, ele precisava fazê-lo, mas em 84 ele já tinha feito o ajuste. O Brasil já tinha voltado a crescer 5,7% em 84, você já tinha gerado um superávit de 13 bilhões de dólares no balanço comercial, a inflação era alta, mas estável, de 220% já há 20 meses. O que é que foi feito com essa dívida? O Brasil encontrou um mecanismo extremamente curioso para utilizar essa dívida. Você sabia que se a dívida fosse usada exclusivamente na importação de petróleo, era como se você estivesse fazendo consumo. Isso significava o seguinte: não tinha depois como recolher os recursos internos para fazer face à dívida externa. Então o caminho era o seguinte: nós tínhamos que pagar, digamos, 100 milhões de dólares de petróleo. Que prestem atenção, os árabes não vendiam petróleo à vista, a não ser à vista. Os árabes não deram, depois de 64, nem uma semana de prazo. Você pagava na boca do navio. Ou antes, você tinha que liquidar a fatura antes para ele encher o tanque. Então, o que acontecia? Você tomava... O metrô de São Paulo era um projeto lindo. Vou dar como exemplo só para o metrô de São Paulo, que vai nos servir depois. É um projeto bonito. Tem uma taxa de retorno de 15%, 16%. O que o metrô fez em São Paulo é uma coisa fantástica, em matéria de aumento do bem-estar, de arrumação da circulação, da arrumação geográfica da atividade produtiva. Ele tem uma taxa de retorno de 15% a 16%. Nós estávamos tomando recurso aí a 8%, 7%, mais ou menos. O que acontecia? Se eu tomei 100 milhões de dólares para o metrô, a taxa de retorno do metrô é maior que a taxa de juros, eu estou absolutamente tranquilo, não tenho problema nenhum. Estes 100 milhões de dólares eram para construir o metrô. Eu não entregava para o Banco Central os 100 milhões de dólares. O Banco Central vendia os 100 milhões de dólares à Petrobras. A Petrobras entregava os cruzados ao Banco Central, que entregava à Companhia do Metrô. Isto é, a construção do metrô estava financiando a importação
de petróleo. E com isto, você estava produzindo, você estava dando emprego em São Paulo, nós estávamos pagando isto com os nossos automóveis, usando o combustível, a indústria pagando isso com o óleo diesel ou como óleo combustível, e a conta estava fechada. Por quê? Porque nós pagamos os cruzados ao Banco Central, o Banco Central entregou à Companhia do Metrô, a Companhia do Metrô tinha um projeto cuja taxa de retorno era maior que a taxa de juros. No momento em que o metrô maturou, era óbvio que o metrô tinha como pagar a dívida. O que significava isso? Ele começava a devolver os cruzados correspondentes ao empréstimo externo que ele tinha tomado. E aqui a conta está perfeitamente fechada. O que aconteceu no meio do caminho? O metrô é tão bom que a gente não resiste à tentação de fazer um preço baratinho para ele. Isto é, nós não queremos incluir na tarifa do metrô o custo do empréstimo externo. Vejam, isso não é crime, isso não é pecado. Uma sociedade pode tomar a decisão de financiar o transporte. Vou lhe dizer mais, até suspeito que em alguns casos deve fazê-lo. Mas para que ela possa financiar isto, é preciso o quê? Que ela produza um excedente orçamentário em algum lugar com o qual ela financie a diferença de tarifa. Senão a coisa não vai fechar. Não, nós simplesmente subsidiamos a passagem do metrô e aí o metrô dá prejuízo. Quando dá prejuízo, usando de novo a velha teoria aritmética, diz, qual é o prejuízo? O prejuízo é exatamente o valor da dívida externa. Você veja, é a dívida externa que está causando o déficit. Quer dizer, é fantástico como você pode manobrar, transformar as palavras de uma maneira extraordinária. É o que eu sempre digo, o Dewey tinha razão. Se a palavra cão mordesse, o mundo seria diferente. Que as pessoas iam tomar cuidado com a sua utilização. Então, criou-se a ideia de que a dívida externa é que produz o déficit. Não! A dívida externa só poderia produzir um déficit, e poderia produzi-lo, como produziu em alguma circunstância, quando a taxa de retorno do projeto fosse inferior à taxa de juros. Você tem aqui duas questões diferentes. Enquanto a taxa de retorno é superior à taxa de juros, você está gerando internamente o excedente. Resta que o setor externo gere o excedente em dólar, porque senão as coisas não vão funcionar. Mas no Brasil nós tivemos uma circunstância interessante. Nós geramos antes o excedente em dólares. O que nós fomos capazes de gerar foi o correspondente pagamento em cruzados. Portanto, este problema da dívida externa, com toda a sua importância, ele é um problema de finanças públicas. Foi uma forma que nós adotamos de nos recusarmos a colocar nos projetos financiados o custo do empréstimo. Isso não aconteceu só com o metrô, isso aconteceu com vários outros setores. De vez em quando eu vejo que há uma objeção, mas é porque o governo comprou a dívida do setor privado, socializou. Negativo. É que o setor privado, se não incluísse no custo do seu projeto o custo do empréstimo externo, ia à falência. Portanto, ninguém vendeu produto subsidiado. Foi por isso que liquidou as contas do Banco Central. Liquidando as contas do Banco Central, o governo ainda usou os seus cruzados para financiar um pedaço do seu próprio déficit, porque não estava pagando lá fora. De forma que nós estamos envolvidos em alguns equívocos, na minha opinião, de diagnóstico, que são absolutamente necessários para que a gente possa ter clareza na solução. A dívida interna, que tem sido usada como também um grande produtor do déficit, certamente, se nós esquecermos esse fato de que ela virou de efeito, virou causa, de causa já está virando efeito, não podemos levá-la tão a sério. Mas não é preciso. Vejam o seguinte, a dívida interna no Brasil é de 25% do PIB. O que uma política econômica razoável teria que taxa de juros? Nós vivemos a vida inteira com que taxas de juros? 5, 6% ao ano. Estou falando em taxa de juros real. 5, 6% ao ano. Foi no período em que o Brasil cresceu. E nenhum país cresce se a taxa de juros for muito superior a isso. Se a taxa de juros for 9, 10%, isso não cresce. Os senhores são moços, não lembram. Mas a velha tabela Price nunca existia acima de 7%.
Porque os ingleses sabiam que acima de 7% o mundo acabava. A tabela Pratt sempre terminava no 7%. De forma que, porque era real naquele tempo, nós, com uma taxa de juros real de 5%, 6%, coisa que tivemos no Brasil durante a nossa vida inteira, salvo pequenos períodos, significa o seguinte: uma dívida de 25% do PIB exigiria, para ser servida, 1,25% do PIB, que é 5% de 25%. Mas, se a economia está crescendo a 5%, eu posso manter a relação dívida-produto constante, porque a dívida pode crescer 5% todo ano. Se o juro é 5%, a relação dívida-produto fica constante, a dívida praticamente é um falso problema. Ela só é um problema na medida em que as pessoas ficam fazendo terrorismo. O governo vai dar um totó na dívida, o governo vai pagar mais, o governo... E quando ele faz uma loucura como fez, em que ninguém sabe que diabo de política monetária é essa. A política monetária tinha que controlar uma de duas coisas: ou juros, e aí deixa a base solta, ou a base e deixa o juro solto. No Brasil nós controlamos, nós puxamos o juro para cima administrativamente e deixamos a base solta. É uma coisa fantástica em matéria de política monetária. O que aconteceu? Você tem um custo da dívida imenso, taxas de juros reais muito importantes. Mas isso é uma coisa de curto prazo, que não é realmente um problema que vai destruir a economia brasileira, se a gente tiver clareza no diagnóstico. Eu volto a insistir, é impossível ele dar um cano na dívida interna. Isto não adianta os candidatos à presidência da República insistirem nisso. A ignorância deles é realmente desumana em matéria de economia, como diz o Campos. Como é que é por isso que eles insistem numa tolice como essa? É impossível dar o cano na dívida interna. Impossível materialmente. Por quê? O que é este enorme vagalhão que aí está em cima de nós e que de 24 em 24 horas se repete e que nós gostamos de chamar de ciranda, de outra, não sei o quê? Isto é rigorosamente aquilo que está emprestado para o governo, porque o governo inventou uma moeda que está protegida da inflação, mas que corresponde aos salários que os senhores vão pagar no fim do mês, corresponde aos fornecedores que os senhores vão pagar, corresponde à matéria-prima que o senhor comprou, corresponde aos seus compromissos. Vamos supor, como um gênio disse aí, eu faço o seguinte: na dívida eu pago 20%, 80% eu pago em 5 anos. Tudo bem. O sujeito recebe a dívida, paga só 20% do salário. E os 80% paga em 5 anos. O fornecedor vai receber 20% da fatura e os outros 80% em 5 anos. O que acontece? Você não paga o teu trabalhador, ele não paga a Mesbla não paga a Siderúrgica Nacional, a Siderúrgica Nacional não paga o seu trabalhador. Isto desmonta como um castelo de cartas. Essa não é a saída. O que o governo fará, se não tiver outra saída, é o contrário. Ele vai honrar toda a dívida como um cidadão absolutamente acima de qualquer suspeita. Ele vai comprar toda a dívida. Aí sim é que nós estamos fritos. Porque, na medida em que ele compra a dívida, ele vai nos entregando um papel que vale menos do que o papel que ele está nos vendendo. Porque é um papel que não tem como se proteger da correção monetária. Nós todos vamos sair correndo, tentando usar aquele recurso o mais depressa possível. Os preços não vão crescer 30% ao mês, crescem 30% ao mês, 30% por semana, 30% por dia, 30% por hora e cai o governo. Então, o que eu acho é que se fez um terrorismo de tal ordem que as pessoas creem em coisas que não podem acontecer. Não há possibilidade de um cano na dívida interna. O que existe é uma coisa muito pior. É o governo ser honesto e pagar a dívida. Porque aí sim nós não temos como nos defender. Por isso que eu acho que essa criação desse bônus fiscal, ela é um passo na direção de você criar uma âncora que permita continuar financiando essa dívida externa. Então vejam, eu considero que os dois problemas que se têm levantado como críticos são perfeitamente administrados. Em que circunstância?
na circunstância de você gerar um superávit primário equivalente à magnitude do juro da dívida interna e da dívida externa. Se eu tenho a confiança de que nós podemos crescer aí 5%, eu estou convencido disso, bastava a gente ficar quietinho, o Brasil cresce sozinho. Não tem, ele tem uma dinâmica interna, ele tem uma estrutura interna que caminha na direção do crescimento. A dívida interna você resolve com relativa facilidade e precisando de muito pouco recurso. E você vai precisar de um superávit primário de 3% a 4% para ter uma certa folga com relação à dívida externa. Bom, sem isto não há como resolver. Você precisa de um superávit primário. Por quê? Aqui eu acho que não é nenhuma questão de economia, é de novo uma questão de aritmética. O déficit primário, mais o juro da dívida interna, mais o juro da dívida externa, mais as variações das reservas, tem que ser necessariamente igual às variações da base monetária, às variações do endividamento interno e as variações do endividamento externo. Não tem como escapar disto. Isto é uma identidade, significa 2 é igual a 2. Não adianta o governo se esconder, ficar em Brasília, tentar fazer, ele não consegue desmontar isto. Ora, na medida em que eu tenho dificuldades com a dívida interna, na medida em que eu já não tenho como manobrar as duas partes externas da minha identidade, eu fico com uma ligação direta entre o meu déficit global, quer dizer, a soma do déficit primário mais, ou menos, se quiserem, os juros internos e os juros externos, com a variação da base. Então, você montou uma ligação direta entre a inexistência de um superávit primário e as variações de base. O que acontece? Na medida em que eu não tenho condições de dominar a política fiscal, isto é, de impor um superávit fiscal, eu perdi a política monetária. A política monetária passa a ser ela anda na caçamba da identidade, que é a restrição orçamentária do governo. Qual é a outra característica da economia? Esta, infelizmente, é menos segura do que a primeira. Existe uma demanda de moeda. As pessoas ficam tristes com esse fato, mas existe. Eu não sei onde ela está. Ela é flutuante, ela é muito menos estável do que eu gostaria, ela é menos palpável. Eu bem que gostaria de ficar pendurado nela, saber onde ela está, mas ela existe. A miserável está aqui, ela volta, ela flutua de acordo com as expectativas, mas ela existe. Existe uma relação funcional entre a demanda de base, a demanda de liquidez real, o nível de renda real e a taxa de juro nominal. Cada vez que a gente acredita que ela não existe, ou que você tenta burlá-la, você paga o preço. Esteve aqui no Brasil um economista extraordinário, um matemático fantástico, que é o H. Beguian, e uma das coisas mais sensacionais foi ele nos dizer a todos, assim, num auditório como este, a minha maior dificuldade é fazer o ministro da Fazenda soviético acreditar que existe taxa de juros. De fato, a tendência das pessoas é achar que esse negócio de taxa de juros é brincadeira, quando é o instrumento mais devastador. A economia tem 3 preços que têm poder de bomba atômica: é salários, câmbio e taxa de juros. Essas são 3 preços que têm um poder terrível. Então, é preciso que a gente se convença o seguinte: essa tal de demanda de moeda existe. Cada vez que eu vario a base, portanto, vai ter um ajuste na economia. Não é só aquele ajuste um pouco, digamos, sem nenhuma sofisticação a que eu me referi no início, daquela disputa distributiva. Não. As pessoas mais sofisticadas vão ajustar os seus portfólios de acordo com essa variação da base. E este ajuste se dá basicamente através dos preços. Então, o que eu acho é o seguinte: é possível você violar um pouco esta relação, mas não é possível violá-la de maneira permanente. Quando eu vejo a base crescendo anualizada a 1.300%, 1.400% ao ano,
eu posso ter certeza, seja eu um monetarista, seja um miserável keynesiano, seja um ortodoxo, seja um heterodoxo, que mais dia, menos dia, a tal demanda de moeda vai chegar e dizer, eu estou aqui, e aquilo vai acabar virando preço. As pessoas não gostam de acreditar nesses fatos, mas é assim. E é assim por uma razão muito simples. É que a economia só não é uma ciência de fato decente, como é a física, porque na economia o átomo aprende. Na economia o átomo é capaz de pensar, de antecipar, de perceber a sua situação, de tentar corrigir a sua situação. Eu sempre brinco dizendo, vocês imaginem o que seria da física se o átomo pensasse. Não tinha motor a explosão que funcionasse. O sujeito que entrasse pela primeira vez num pistão, saía pelo escapamento quente, nunca mais voltava, você nunca mais pegava o sujeito. Funcionava só um instante, nunca mais ele voltaria. Na economia é assim, na economia o átomo é um miserável que aprende, que pensa, que se defende. É preciso, portanto, que a gente compreenda que estas coisas existem. Se nós não entendermos isso, eu acho que será muito difícil de você formular uma política razoável de combate à inflação. É a existência desta restrição orçamentária, a existência desta coisa tênue, mais verdadeira, que se chama demanda de moeda, e a existência daquela de um déficit primário, ou um superávit primário incapaz de cobrir as dívidas de juros, que produz uma aceleração inflacionária. Elas, em compensação, nos mostram o seguinte, que se nós tivéssemos a capacidade de transmitir isto para a sociedade, talvez o combate à inflação seria menos penoso do que ele costuma ser. Quem disser que vai combater a inflação sem custos sociais está positivamente mentindo. Existem centenas, talvez mais de uma centena de experiências comprovadas em que o combate à inflação frequentemente, ou em nenhum caso deixou, mas sempre produz uma redução do nível de atividade. A explicação disso é relativamente simples. É porque, no fundo, a curva de oferta macro ela é crescente e a curva de demanda é decrescente, como todas as curvas. Quando você faz o ajuste da demanda, você escorrega em cima da curva de oferta para um nível inferior de renda. Depois você recupera. Você pode ganhar alguma coisa em preço, mas perde alguma coisa em produto. Como seria possível você fazer um combate à inflação sem custos sociais importantes? Os economistas tiveram a ilusão de que isso era possível se a gente convencesse a sociedade e a nossa curva escorregasse em cima de uma curva de oferta vertical. Isso seria possível o quê? Se eu convencesse todo mundo que acabou a disputa distributiva. Essa era a essência dos programas de estabilização que foram usados no Brasil desde 64, com maior sucesso, menor sucesso. Se eu corto o déficit do governo, e aquela disputa que eu me referi continua, o que acontece? Os trabalhadores e os empresários não recebem o sinal adequado ou completo de que terminou a disputa distributiva em que o governo fazia parte. Eles continuam a brigar entre eles. Qual é o papel da política monetária? Neste caso, é um papel didático. Eu aperto o crédito, você quebra uma porção de empresários, desemprega uma porção de gente. E, a partir de um certo momento, eles acreditam que o regime mudou. O regime econômico, obviamente. E que, portanto, os preços vão permanecer estáveis. Se nós pudéssemos convencer as pessoas disto, você poderia realmente reduzir a inflação de maneira significativa, cortando o déficit público de maneira confiável, fazendo uma política monetária adequada. Não adianta imaginar uma política monetária fantástica, fora de linha, provavelmente uma política monetária que garantisse a estabilidade do salário real dos últimos 12 meses, ainda apesar de conter algumas injustiças, é um mecanismo, e na realidade encontrando uma fórmula de estabilizar a margem dos empresários.
Aqui eu acho que se pode discutir se vai ser com congelamento, se vai ser, eu tenho hoje sérias dúvidas sobre o funcionamento disso. Acho que o empresário tem que ser tratado mesmo com a política monetária, de forma que ele aprende muito mais depressa e percebe com maior rapidez. Eu assisti a um tratamento desses, por acidente, no Japão. Quando houve o segundo choque do petróleo, eu estava no Japão e o ministro da Fazenda foi à televisão explicar para a sociedade japonesa que tinha havido um choque enorme, que a economia japonesa ia sofrer muito, eles não podiam fazer um ajuste na taxa de câmbio a desejado, porque os Estados Unidos estavam apertando muito a competição japonesa, e que, portanto, ia haver um desemprego no setor de construção naval, no setor siderúrgico. E ele fez a seguinte proposta: eu proponho que todas as empresas, a partir de amanhã, recontratem ou contratem 10% de funcionários que vão ser desempregados pelas indústrias cujo nível de atividade vai cair. E proponho mais o seguinte: que esses novos empregados sejam pagos por um rateio da folha de pagamento existente hoje. Eu estava com o Paulo Yokota, que estava traduzindo isso, eu achei que os japoneses eram loucos, saímos de lá e fomos tomar uma cervejinha na esquina, convencido de que ia acontecer no Japão rigorosamente o que aconteceria no Brasil, se o ministro da Fazenda, como eu, chegasse e dissesse para os tipos falar uma coisa dessa. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte eu fui ao Banco do Brasil. Nós tínhamos 20 funcionários no Banco do Brasil. Quando nós chegamos lá às 10 horas, o sindicato o sindicato do banco, porque lá o sindicato é por empresa, já tinha decidido que iam contratar 2 novos japoneses e que todos iam repartir o seu salário para pagar o salário dos 2 novos. Isto é, eles absorveram o choque sem nenhuma atenção sobre os preços. E, de fato, o que aconteceu? A coisa mais dramática que aconteceu no Japão, na crise mundial mais terrível, foi o nível de crescimento cair de 8% para 3%, que foi considerado uma recessão monstruosa. E voltou depois a crescer. Mas isto mostra que qualquer que seja a política de combate à inflação, ele exige um nível de credibilidade fantástico. Se nós não dispusermos desse nível de credibilidade, mas tivermos uma política coerente de combate à inflação, ela vai produzir resultados, mas vai ter um custo social imenso. É por isso que me parece o seguinte: não adianta insistir neste momento, nós temos de percorrer o caminho que nos resta, encontrar alguns mecanismos para manter isto funcionando até as eleições e, a partir daí, quem sabe, ter a sorte de ter um programa razoavelmente coerente e no qual se possa acreditar. Eu simplesmente, para terminar, gostaria de dizer aos senhores o seguinte: eu não acredito que um sistema presidencialista possa fazer isso mais no Brasil. Um programa como esse não exige a unidade nacional, não exige a unanimidade, mas exige uma sólida maioria parlamentar capaz de sustentar um programa que, ainda que tenha boas intenções, que ainda que possa produzir um combate à inflação com custos sociais pequenos, tem de estar preparado para que, uma vez sendo posto em prática, se os agentes forem capazes de entender os sinais corretamente, eles vão pagar o preço do ajuste tranquilamente. Quer dizer, é preciso, se os agentes entenderem, as coisas caminharão com relativa facilidade. Se não entenderem, é preciso que o sistema político sustente as linhas de ação do programa, de tal forma que os agentes tenham tempo de acreditar por necessidade, porque eles não têm outro caminho. A mim parece, portanto, que a única forma de nós conseguirmos construir um programa razoável de combate à inflação, com sucesso, com custos sociais relativamente pequenos, seria através de um regime parlamentar. Mas essa é uma outra história para um outro dia. Muito obrigado aos senhores. Antes de passar a palavra aos debatedores, só reiterar que as perguntas podem ser encaminhadas às recepcionistas e dirigidas à mesa. Passa a palavra inicialmente ao professor Ronaldo Locatelli. Professor Delfim Neto e deputado, nos apresenta uma palestra muito interessante
que obviamente é fruto de sua inteligência, preparo acadêmico e grande vivência na área de implementação de políticas públicas. Eu vim convencido que eu tratava de debater com o deputado e professor Delfim Neto, sem querer retornar à época de suas gestões à frente da política econômica. Contudo, em face das veementes declarações de que tudo foi uma ilha de prosperidade no país e que ele enfrentou de forma correta aqueles desafios daquela realidade, eu tenho o dever de registrar que eu discordo plenamente, discordo de suas posições. E também não quero centrar muito nesses pontos. Contudo, o professor Delfim Neto coloca em primeiro lugar que a inflação tem a ver com conflito distributivo. Certamente, conflito distributivo tem a ver, no Brasil, com dívida social. Os conflitos distributivos hoje no Brasil que se exacerbam, eu acho que tem a ver com a própria lógica do modelo brasileiro que foi seguido com muita ênfase de 1967 a 1980, por exemplo, onde o nosso nobre ministro declarava naquela época que era preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir. Contra essa posição, a realidade internacional, as experiências internacionais nos mostram que não. Nem é preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir e nem é preciso distribuir para crescer. Todas as experiências bem-sucedidas de crescimento moderno te mostram o seguinte: há crescimento econômico com maior desconcentração de renda. Então, eu acho que a primeira coisa a se levantar é que o conflito distributivo que nós exibimos hoje tem alguma coisa a ver com dívida social. E eu gostaria de colocar essa primeira pergunta. Eu continuo na linha de argumentação, dizendo que eu tenho para o professor Delfim Neto um grande respeito, uma grande admiração enquanto economista, podendo discordar com ele a formulação que ele faz de política pública. Logicamente, tem a ver com o seu diagnóstico, mas o que ele disse, nós estamos em ciência social, e ciência social nós temos várias interpretações e, como consequência, várias terapias. A segunda questão reflete ao ajustamento interno. Eu acho que foi um péssimo ajustamento interno que nós fizemos, recorrendo à dívida externa. Poderíamos ter recorrido à dívida externa se fôssemos gerar projetos para exportação, gerando bens exportáveis. Nós não fizemos isso. Ponte Rio-Niterói não gera isso, Transamazônica não gera isso, e etc. Esses grandes projetos, alguns deles resistem à análise de custo e benefício tão caro ao nosso professor e deputado. Outros não resistem a menor ideia de custo e benefício econômico, nem custo e benefício político, porque nós vivíamos uma época de muito autoritarismo, podia resistir a custo e benefício de defesa nacional, que é uma coisa questionável hoje. Muito bem. Seguindo essa linha, eu acho que nós deveríamos ter feito um ajustamento, sim, naquela época, porque nós recorremos à dívida externa, que deveria ser paga no futuro. E isso gerou e tem gerado grandes problemas. A questão de dizer que a dívida externa não é um problema inclusive, o governo pede controle da base monetária, porque ela tem de ser convertida em cruzados, e o nobre deputado sabe disso. Agora, o governo pode ter uma âncora nominal, e qualquer termo de inflação tem de ter uma âncora nominal, se o governo julgar o ônus para a população. Ou seja, ao invés de fazer o ajustamento externo, empurrar um pouco do custo a nível internacional, você faz o ajustamento interno, ou seja, gera grandes déficits, superávites no orçamento, e aí você financia o setor externo. Contudo, nós sabemos que isso é muito oneroso e, portanto, eu quero referendar o ponto, discordando um pouco do professor, é que o ajustamento foi mal feito. E eu não vi, na interferência do professor, qual que seria um combate adequado à inflação. Parece que ele se apega ainda ao combate gradualista, como foi adotado de 80 a 83 e com insucesso. O professor Delfim pegou a economia, me corrija se eu estiver equivocado, com a inflação de 79 a 80 por volta de 80%, 79 a 80%, e entregou a economia com a inflação no patamar de 200%, com recessão.
Ou seja, o professor Delfim era aprisionado naquela época, como nós todos economistas, com o paradigma da curva de Phillips. Era possível combater a inflação reduzindo a demanda agregada e, para fazer o ajustamento externo, dando desvalorizações cambiais, 79 e 83. Ora, a economia brasileira é diferente da economia internacional. A economia brasileira é dependente e oligopolizada. Precisa de insumos importados, como muito bem lembrou. O resultado só poderia ser, naquela época talvez eu não saberia isso, mas hoje nós sabemos, só poderia ser aceleração da inflação, porque os empresários internos repassam os custos para os preços. A curva de oferta agregada não é também, como o professor Delfim quer nos fazer crer, ascendente. Ela tem alguma coisa um pouco horizontal, ou seja, ela tem alguma característica Kalec-keynesiana, como a plateia aqui quase todos de pessoas bem informadas, economistas. Bom, então, não basta reduzir o déficit público hoje para conter a inflação. E mais ainda, não se pode reduzir o déficit com essa inflação. Hoje nós temos o seguinte, a própria inflação causa déficit público, seja via rolagem da dívida interna, seja expectativas inflacionárias, o que for. E nós sabemos, o efeito Keynes-Oliveira-Tanzi está aí para nos responder que a receita governamental não segue os níveis das despesas. Portanto, é muito difícil combater déficit para combater a inflação. Certamente, compartilho da opinião do professor Delfim Neto. Déficit público hoje no Brasil é extremamente inflacionário e tem de ser cortado. Ele é inflacionário por causa das suas formas de financiamento. A OECD, os países da OECD, têm déficit público de 5% no ano passado, em média, e tem inflação muito baixa. Só que a forma de financiamento não é inflacionária, é mediante títulos públicos, seja no próprio país, seja financiado pelos seus parceiros. Portanto, a primeira coisa, você deve cortar sim o déficit público, mas você precisa ter uma âncora nominal. Todas as experiências bem-sucedidas de termos de inflação alta, como são o caso do México, que ainda está sob análise, como foi o caso de Israel, ou das grandes hiperinflações europeias, ou mesmo da Bolívia, recentemente, precisa de uma âncora nominal que é a fixação do câmbio. E todos esses países foram ajudados pelos seus parceiros internacionais. A Alemanha deixou de pagar as reparações de guerra para fixar o câmbio, deu uma desvalorização e fixa o câmbio para reverter a expectativa inflacionária. Assim foi feito em Israel. Israel tem um PIB de 25 bilhões de dólares, 5%, o Israel conseguiu 5% em termos de dólares para sustentar o seu câmbio. Bolívia também fez isso, conseguiu ajuda internacional para desvalorizar o câmbio e fixar, ou seja, para ter a famosa âncora nominal. Então, a meu ver, o seguinte, compartilho do professor Delfim Neto, da opinião do professor, que é preciso atacar o déficit público. Certamente, precisamos gerar excedentes, superávit primário. Agora, sem ter uma resolução externa, nós não vamos ter essa âncora nominal, que é essencial para reverter o processo inflacionário. Então, nós precisamos da cooperação internacional. E o governo forte, que entra no Brasil, forte, é legitimado pela opinião pública, e fazer a colisão nacional para ter tal projeto. Caso contrário, nós vamos caminhar aceleradamente para a hiperinflação. A questão da introdução dos bônus fiscais é uma boa coisa, certamente, mas não vai impedir a caminhada para a hiperinflação. Numa grande hiperinflação, se não me engano é da Hungria, o pengo fiscal, é verdade? Foi introduzido o pengo fiscal diário e a inflação caminhou e foi para a hiperinflação. Por quê? Pode ser que a indexação, ainda que for plena, nem é plena, porque os preços vão mudando diariamente, muda 2, 3, 4 vezes. Aí não se trata mais de ter indexação, porque as pessoas acreditam que o governo não vai conseguir honrar de qualquer forma. A dívida está crescendo muito. E a dívida indexada, ela é muito perigosa, porque é uma profunda liquidez na economia. É uma quase moeda. De um dia para o outro, ela vira mico preto, todo mundo quer desfazer. Portanto, nós precisamos de um programa mais arrojado, se você me permite. O senhor foi, de fato, elegante em não derivar tal programa. Mas para provocá-lo, eu diria o seguinte, e perguntaria, o senhor concorda que é preciso ter uma âncora nominal? Ou que o dólar tem de ser fixado depois de uma série de desvalorizações? Essa é a primeira. Se precisar, nós não podemos gerar vultosos saldos na balança comercial, porque não há como. Porque nós temos de emitir moeda e todo mundo vai especular contra o dólar. Essa é a primeira pergunta.
Se não, como resolver esse impasse? Tendo em vista as experiências internacionais de inflação clássicas e de inflação recente, hiperinflação boliviana, inflação alta do México e de Israel. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, então essa seria a primeira. Bom, acho que eu vou deixar para... Senão eu vou... essa talvez seja um dos vícios de professor de economia, né? Mas eu coloco... Mas para possibilitar o debate. Professor Catena, as suas observações. Eu fico entusiasmado com essas saudades. De forma que é uma coisa que me comove. Onde eu vou, vocês têm tantas saudades. E, de vez em quando, realmente, a coisa passa desapercebida. Mas aqui ficou muito visível. Eu só voltaria diretamente para as coisas substantivas, porque o resto é adjetivo. Claro que não podemos chamar de dívida social o déficit. É uma questão de, eu posso chamar de leão, de poste, certo? E eu encontro isso, está tudo bem. As experiências a que o professor se referiu, e são perfeitas, a experiência boliviana, a experiência de Israel, a experiência do México, eu lhe diria todas as experiências depois da Primeira Guerra Mundial e as da Segunda Guerra Mundial, em geral, têm uma âncora que é a taxa de câmbio. E sobre isso nós não falamos nada aqui, por uma razão muito simples. Não há nada que perturbe mais o governo do que falar sobre taxa cambial. Num programa, se isso não era a minha tarefa aqui, dar um programa de combate à inflação, mas num programa de combate à inflação, certamente você precisa fazer mais de uma âncora até. No modelo boliviano não estou seguro de que tenha sido só, e nem que tenha tido a âncora externa, mas de qualquer forma, você pega o modelo alemão, que é o caso típico de bem-sucedido de combate, você tinha a âncora externa, você arranjou um empréstimo externo, financia. Se você acertou o nível em que você fixou a taxa de câmbio, tudo bem. Se realmente você cumpre aquilo que você prometeu, que você cortou o déficit, que é disso que se trata na Alemanha, cortou o déficit dramaticamente, você consegue os objetivos. Na realidade, eu acho, meu caro professor, não tem nada que ver com o Calex, que, coitado, está lá, tudo arrumadinho, tudo certinho, nem com o efeito Tanzi, que tudo isso existe. Nem com os aspectos, eventualmente, Calex keynesianos, como a Vossa Excelência se referiu. Me parece o seguinte, aqui se trata de uma coisa muito mais pedestre e muito mais compreensível. Na realidade, você tem um desequilíbrio entre oferta e procura global que você tem que acertar, queiramos ou não. Mais ainda, não é o superávit comercial que causa a variação da base monetária. Vossa Excelência sabe melhor que eu isto. Na realidade, o máximo que poderia acontecer é as flutuações em contas correntes, não mais do que isso. De forma que, quando eu digo que é preciso gerar um superávit, eu quero compatibilizar os recursos internos que eu capturei através de uma forma tributária adequada. Não está garantido de forma nenhuma. Eu não me referi como ia fazer isso. Certamente não faria como os calequianos e pseudo-keynesianos e pessoas que pensam no efeito Tanzi fariam. Agora mesmo estou vendo os calequianos do Congresso e seus keynesianos proporem o financiamento do INPS através das coisas mais curiosas. De que nós vamos fazer todo esse financiamento via imposto indireto. Coisa que é um absurdo. Na minha opinião, as questões são um pouco mais simples do que parece. Se você tem, e me permita só uma pequena digressão para aproveitar a sua oportunidade, se você tem um desempregado, os aposentados, que merecem um nível de renda mais alto, que merecem um nível de renda mais elevado, você só pode financiá-los através de uma forma de retirar esses recursos de quem está trabalhando. Não existe outra forma. O professor disse, a economia é oligopolizada. De fato, a economia é oligopolizada. Agora, o significa se tem 4 ou 5 empresas, não significa que você não tenha competição. No Brasil não existe a competição, mas não é porque é um oligopólio no sentido clássico. No Brasil não existe competição porque os preços crescem com tal rapidez
que o mercado não consegue exercer o seu papel. Ninguém imagina que no mercado americano, no mercado japonês, você não tenha competição no setor automobilístico. E ninguém imagina que no Brasil não haja competição no setor automobilístico. E há muita competição. Só que a competição não é em nível de preços. A competição é em termos de share do mercado. Pergunta para a Volkswagen se ela concorda quando a Ford aumenta a sua participação no mercado. Não. Todos os preços crescem simultaneamente, mas os preços relativos não. De forma que o que me parece é o seguinte: as divergências sobre o diagnóstico do processo são menos importantes do que a convergência sobre certas coisas que me parecem fundamentais. O reconhecimento claro de que existem circunstâncias em que o déficit é o fator perturbador mais importante é um passo decisivo para se chegar a uma solução. O fato de imaginar que a disputa distributiva seja devido à dívida social, eu me permito discordar do ilustre professor. Deus meu, na Alemanha existe uma feroz luta distributiva e não tem dívida social. Nos Estados Unidos existe uma tremenda luta distributiva e não tem dívida social. O máximo que nós podemos dizer é o seguinte: encontramos mais um nome para ajudar a esclarecer um fato que está no homem. Na realidade, o que acontece? Se você considerar a sociedade dividida aí nessas três categorias, é uma coisa muito simplificada, empresários, governo e trabalhadores, o que é esta luta distributiva? É os trabalhadores tentando aumentar sua participação no produto. A luta distributiva seria os empresários tentando aumentar sua participação no produto. Esses grupos têm pouco sucesso quando eles tentam aumentar sua participação no produto. Por quê? Porque o governo dispõe de instrumentos que reduz a sua disposição de luta. Ele produz uma certa recessão, ele produz uma acomodação. Estes fatos aconteceram em todas as economias. E o mais importante, só aconteceram nas economias de economia de mercado. Só aconteceram nas economias onde você pode explicitar essa disputa distributiva. Só aconteceram nas economias onde a greve é um fato absolutamente legítimo, que se explicita nessa luta no mercado. E aqui eu volto para a sua questão inicial, extremamente interessante, de que eu teria dito de que era preciso primeiro crescer e depois distribuir. Isto, meu caro professor, é uma das coisas mais fantásticas, porque a única pessoa que pode acreditar nisso é quem acredita num processo de acumulação capitalista, socialista. Não num miserável capitalista como eu, que sabe que o mercado é o principal, e a expansão da economia é simultânea. Que você tem aqui um sistema que está se expandindo simultaneamente. Isso foi uma coisa que se dizia, e eu achava até que achava um pouco de graça, porque me considerava até um pouco esquerdista. Imagine eu dizer uma tolice como essa. Eles vão me considerar esquerdista, é muito bom, porque isso está na moda, então as pessoas vão ficar felizes comigo. Não, isso é uma tolice econômica. Aliás, nem isso é uma tolice. Se eu estiver num sistema capitalista, eu posso separar o setor de bens de consumo do setor de bens de capital. E fazer expandir o setor de bens de capital. O exemplo soviético está aí, o exemplo do mundo soviético está aí. Isto é impossível num processo de acumulação capitalista. Ainda há poucos dias, conversando com o Fernando Henrique, que usou essa mesma frase, dizia: Fernando, você aprendeu tanto nesses últimos anos, aquele teu socialismo ingênuo, e o meu, que era fabiano, imagine só, eu era um socialista fabiano. Socialista fabiano é anjo. Estava próximo realmente do céu. Você continua dizendo uma coisa como essa. Não, diga uma coisa melhor. Isto só é possível num sistema em que você separa os bens de produção do setor de bens de consumo. No fundo, foi como se desenvolveu a União Soviética, com todos os defeitos posteriores. Se você quer fazer uma estrutura de poder, você pode fazê-lo, mas não num caso de um desenvolvimento capitalista. Uma segunda questão, estou voltando de baixo para cima. A segunda questão, muito interessante, foi a referência a duas obras que, na minha opinião, são referências infelizes. Eu lhe darei três muito melhores. A Rio-Niterói. Rio-Niterói era uma obra cuja taxa de retorno é fantástica. Foi toda ela
ela paga antecipadamente. A Rio-Niterói era para ser paga em 12 anos, foi paga em 8. E ainda por cima, porque nós não cobrávamos o valor exato do pedágio. A Transamazônica, essa foi toda construída com superávit orçamentário. E construída com que superávit? Quando teve aquela seca imensa no Nordeste, foram reduzidos os incentivos fiscais à metade, com os quais se construiu a Transamazônica. Mas o professor podia ter dado 3 exemplos, eu acho, onde realmente as taxas de retorno, na minha opinião, nunca me convenci que superassem as taxas de juros. Digamos, a Aço Minas. É claramente um investimento cujas dúvidas são ferozes. A Ferrovia do Aço, muito mais. E o programa atômico, que certamente é um programa em que o Murilo fica triste comigo. E o pior é que ele me fazia entregar o recurso, mesmo que não fosse verdade. Exato. E bom, é que você vê, a despeito do que disse o nosso ilustre professor Locatelli, eu não sou um economista tão exagerado que fico prisioneiro das relações custo-benefício. Eu as olho, se tenho força para influir sobre elas, procuro influir. Se não tenho força, me acomodo com elas, porque é assim que processa a vida. Há uma afirmação muito interessante do professor, que nas ciências sociais existem múltiplas visões e, portanto, múltiplos diagnósticos, coisa com a qual eu concordo plenamente. Mais ainda, hoje nós estamos vivendo um momento realmente extremamente interessante. Nós estamos vendo nascer, morrer de um lado um certo marxismo e nascer de outro, um outro marxismo muito mais interessante do que o primeiro. E é claro que cada um de nós, com a sua formação, acaba tendo uma visão especial do mundo. Afinal de contas, nós temos um aparato de apreensão do mundo que foi construído ao longo das nossas leituras, das nossas amizades, da nossa forma de ser, da nossa forma de viver. E este aparato de apreensão do mundo te sugere certos diagnósticos e, portanto, certas formas de corrigir a realidade. Eu hoje, se dizia que o marxismo, que a filosofia antiga, ela só tinha interpretado o mundo, que agora cabia mudar o mundo. Depois de 70 anos, nós vimos que ele nem interpretou o mundo, nem mudou o mundo. É que só se muda o mundo a pequenos passos. Eu nunca acreditei, professor, na engenharia social. Eu sou um homem muito mais pragmático para saber que realmente não existe nenhum grande desenho que resista à realidade. É verdade que as ciências sociais têm múltiplas visões e múltiplos diagnósticos, mas há uma coisa que é mais verdade ainda do que esta, é que existem restrições físicas contra as quais não existe forma de superação. A liberdade, quando existem restrições, é obedecer às restrições. Livre é quem vê as restrições e as obedece. Quem vai contra as restrições e se arrebenta não é livre. Então, todo o nosso desenvolvimento era condicionado, é condicionado como hoje. Nós podemos formular 1000 programas de combate à inflação. Podemos apelar para quem nós quisermos, para os economistas que quisermos. Nós não vamos escapar de algumas coisas fundamentais. Nós não vamos escapar dessa feroz identidade que é, no fundo, a restrição orçamentária do governo. Nós não vamos escapar daquele negócio que eu me referi brincando, que é a demanda de moeda. Elas existem, queiramos ou não. Se nós nos recusarmos a aceitá-la, nós vamos caminhar muito parecido com o que caminhou o começo do governo Sarney. O começo do governo Sarney, na realidade, o que é que foi? Foi uma recusa da realidade. O Sarney recebeu o Brasil crescendo, o ajuste feito, crescendo 5,7% ao ano, com um superávit de 13 bilhões de dólares. Eu reconheci com uma inflação alta, de 220%. A inflação passou mesmo de 80 para 220. Por quê? Porque os economistas formularam uma política equivocada? Não. Não. A maior ilusão é pensar que você pode formular a política econômica como se a sociedade não existisse. Até às vezes, quando aqui de fora, as pessoas imaginavam que isso era possível. Mas não era, nem no tempo do autoritarismo mais
exacerbado, isso era impossível. O que aconteceu em 79? Em 79, nós não tínhamos internalizado os custos externos da energia. Não tínhamos internalizado nada. Tanto é verdade que nós tivemos que aumentar o combustível quase 400%. Se você aumenta o combustível 400%, aonde é que isso ia desabar? Todos nós sabíamos onde é que isso ia desabar. Ia desabar no salário mesmo. A grande vantagem é que nós nunca mentimos dizendo que estava subindo o salário quando estava caindo. Isso não é uma grande vantagem, mas pelo menos é uma coisa um pouquinho maior do que está acontecendo hoje. Então, o que me parece é o seguinte, quando você teve os 220% de preço, nós tivemos logo depois, você perdeu todos os instrumentos que realmente eram do regime autoritário, e você teve uma emergência justificada, natural, de uma organização de trabalhadores extremamente importante. O que aconteceu? Vamos pensar o caso que o professor falou e que é uma grande verdade. Nós estávamos correndo numa inflação de 80% e o reajuste salarial era anual. Não precisa fazer teoria para saber o seguinte: se eu encurto o reajuste para semestral, os preços provavelmente vão dobrar. E vão dobrar por quê? Porque eu e ele sabemos que nós podemos manipular o salário real um pouquinho, mas que o salário nominal, mas que o salário real, ele é fixado pelas restrições físicas que estão enraizadas na sociedade. Nós podemos mudá-lo lentamente, aos poucos. Eu posso melhorar a participação no produto do trabalho, da folha de pagamentos em 1%, 0,5% ao longo de 20 anos. Então, dá um número importante, mas não posso fazê-lo instantaneamente. Eu não posso dizer, os salários são hoje 40%, 50%, 60% do PIB, quero que eles sejam 80% do PIB amanhã, e imaginar que eu possa fazer isso. Isso é um sonho. Isso é para quem nunca viu as coisas de perto. Na economia não existem coisas, na economia só existem processos. Cada vez que você mexe, a cobra morde o rabo e começa a virar. Não tem. Quando nós viemos do salário anual para semestral, nós sabíamos, o Murilo, não o nosso Murilo Badaró, o ministro Murilo, que era o ministro do Trabalho, sabia que os preços tinham que dobrar. Porque se os preços não dobrassem, certamente quebrava o país. Significaria o seguinte: praticamente o salário se apropriaria do grosso do PIB. Então nós sabíamos que aquilo tinha que dobrar. E era possível impedir isso? Se eu pudesse, eu não podia, não tinha capacidade de transmitir para ninguém acreditava em coisa nenhuma e que fazia muito bem. E vamos aqui, e nem eu ia perder meu tempo tentando mostrar para as pessoas que se dobrar o salário não acontece nada. Eu hoje mesmo estou vivendo na Câmara, quando eles propuseram dobrar o salário mínimo, eu disse: se dobrar, eu não concordo. Quadruplicar, você conta com o meu voto. Por quê? Porque se puder dobrar, pode quadruplicar. Se puder quadruplicar, pode decuplicar. Por que não? Simplesmente existe a base física. Ela vai acabar determinando o seguinte: os preços vão se ajustar para que o salário seja aquele que é compatível com o funcionamento da economia. Não significa que exista uma lei de ferro do salário, uma lei do bronze, que o salário não possa crescer, não. Significa que a curto prazo as variáveis reais têm de ser respeitadas. O que me parece, portanto, é que estas coisas são fundamentais. Não nos separam, entre eu e o professor Locatelli, grandes divergências, não. Porque ele concorda plenamente que este sistema tem que começar cortando o déficit público. Vamos divergir depois, se chegássemos a estudar juntos, a formular um programa, sobre como cortá-lo. O professor, e, na minha opinião, corretamente, está extremamente preocupado com a dívida social, com a pobreza brasileira, o que é uma coisa perfeitamente razoável. O que eu digo é o seguinte: o Brasil perdeu o seu problema. O problema brasileiro é um só, é voltar a crescer. Este problema foi perdido. Nós nos enganamos com um diagnóstico falso e viramos um país de chorões. O que é o governo federal?
É um bando sentado no meio-fio, chorando que não posso crescer porque tem dívida interna, não dá para crescer porque tem dívida social, não posso crescer porque tem dívida externa. Esqueceu que o único jeito era crescer. Só o crescimento vai resolver essas dívidas. Foi por isso que ele introduziu essa máxima: tudo pelo social e os trabalhadores pelo elevador de serviço. Bom, com a palavra o senador Murilo Mandaró. A imprensa brasileira apelidou alguns cultores da ciência econômica de economistas de esquerda. E quando foi anunciada a sua vinda, um pouco na base da confiança e da estima que eu tenho pelo Paulo Brant, que é um dos maiores talentos da inteligência mineira, eu disse a ele: Paulo, é preciso convocar alguns economistas de esquerda para debater com o ministro Delfim Neto. Ele andou aí com a lâmpada de Diógenes na mão e não conseguiu encontrar nenhum. Então eu disse a ele: nesse caso eu vou fazer um pouco o advogado do diabo e vou interpelar o ministro Delfim Neto. Advogado do diabo porque eu tenho pelo ministro e pelo deputado uma grande admiração pelo seu talento, pela sua erudição, pelo seu espírito público. Ao tempo em que o deputado federal, Sua Excelência, era o todo-poderoso no controle da economia do governo, as divergências que, porventura, terão surgido no itinerário político que nós percorremos não reduziram em nada o apreço, a admiração e, em nenhum momento, consegui apanhar o ministro num flagrante de falta de espírito público ou de atuação cívica. Em verdade, não há como também deixar de ser um pouco saudosista, como foi o jornalista que interpelou o ministro na entrevista coletiva. Por quê? Porque Sua Excelência foi, durante longos anos, uma espécie de tutor governamental que dava régua e compasso em todas as ações de governo na condução da economia. E as coisas, como disse o professor Locatelli, não andaram tão bem, porque havia montada uma enorme orquestração contra o governo e, na linha de tiro da opinião pública, estava localizado o ministro Delfim Neto, que apanhou o governo com inflação de 80% e deixou com 200%. E as pessoas perguntam: agora que Vossa Excelência está criticando o governo, por que naquela época não praticou essas ações que hoje Vossa Excelência condena no atual governo para resolver o problema da economia brasileira? Por que, por exemplo, não foi capaz o governo que dispunha de forças enormes, não foi capaz de realizar aquilo que o governo de um velho estadista boliviano foi capaz de fazê-lo agora, em meio a uma tempestade de reivindicações sociais? Ele foi capaz de reduzir a inflação de 24.000% para cerca de 12%. Dentro do quadro democrático, sem qualquer fratura no sistema democrático. Então, ministro Delfim Neto, deputado Delfim Neto, não há como deixar de questionar sobre esse aspecto. Vossa Excelência foi, como dizia a imprensa, o czar da economia brasileira durante tantos anos. E veio a nova República, tentou algumas reformas que encontraram em Vossa Excelência um dos críticos mais duros e mais impenitentes. E daí esta ojeriza que os chamados economistas de esquerda têm por Vossa Excelência. Economista de esquerda que, segundo Vossa Excelência diz mesmo, é uma espécime em extinção. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que
que o governo brasileiro não consegue realizar algo semelhante ao que se fez na Bolívia agora. Falta de apetite político, falta de determinação política, vocação para o populismo, preocupação exagerada com a fisiologia política. O Congresso é que lhe opõe embargos. Qual é, na sua opinião, a razão da fragilidade do governo para não encontrar esse caminho que, de certa maneira, todos, de alguma forma, veem com certa obviedade? Gostaria de fazer uma menção aqui à sua brincadeira sobre as Açominas. Quando coloquei para o ministro o problema das Açominas, ele era considerado o inimigo número 1 das Açominas. E, num determinado dia, quando a data de inauguração ficou pactuada entre o ministro e o presidente, dia 27 de fevereiro de 85, o ministro Delfim Neto fez para mim a confissão das razões pelas quais ele criava certas dificuldades, muito mais em decorrência de posições de governo. É o problema da relação custo-benefício. Mas aí eu disse o seguinte: ministro, o problema é um pouquinho diferente. Eu acho que é preciso uma consideração de natureza política. E você vai me liberar os recursos que nós precisamos para inaugurar a obra no dia 27 de fevereiro. E aí eu percebi que, pela primeira vez, o político estava começando a dominar o economista. E hoje eu percebo que o político conseguiu dominar o economista. Porque o ministro Delfim Neto, com o seu talento, com a sua erudição, é, sem dúvida nenhuma, um grande economista, mas é certamente um dos mais importantes políticos brasileiros, sobretudo pela contribuição que tem a dar no processo crítico que a sociedade brasileira exige daqueles que têm a responsabilidade de governar. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Muito obrigado, meu caro Murilo Badaró. A longa amizade profunda que nos une vai me permitir responder-lhe a essas questões. E eu acho que você colocou uma questão extremamente interessante, que é essa de que, afinal, por que não agimos? Está um pouco ligada ao que o professor Locatelli colocou. Na realidade, as dificuldades do exercício da política econômica. Quando o professor Locatelli se referiu à elevação da taxa de inflação, aquela que dobrou, e eu me referi à política salarial, eu talvez agora pudesse retomar as duas coisas para dar uma única resposta e mais complementar. Nós tínhamos calculado, isso era mania de tecnocrata execrável, nós calculamos quanto tinha que ser a queda de salário real, ou melhor, a queda que, se eu transformasse a correção salarial de anual para semestral, os preços iam subir quanto? E qual seria, na realidade, a aparente queda do salário real pelo fato de que eu fiz duas correções? Então, nós temos chegado à conclusão de que, se nós fizéssemos, se eu desse o semestre, mas pusesse o fator 0,8 nos salários, eu trazia o pico para baixo, de tal forma que os dois ajustes produziriam praticamente o mesmo salário real. E aí eu me lembro muito bem, foi assim que nasceu o 0,8, daquela célebre Decreto-Lei 2012, Murilo, que você ajudou a rejeitar. Por óbvios motivos políticos, que nós não podíamos impor a todo o Congresso o custo do ajuste. Foi uma batalha terrível, mas foi rejeitada uma medida que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista, digamos, até aritmético, igualizava as duas condições. Era, obviamente, uma alta malandragem. Isto é, eu dou para vocês 2 aumentos de salário por ano, mas faço o ajuste ser 0,8 do INPC.
Se os senhores olharem o cálculo, vão ver o seguinte: construírem uma curva de salário real, fazendo variar a taxa de inflação, os senhores vão ver o seguinte, que 0,8 era rigorosamente o número que igualava os 2 salários reais. Qual era a minha esperança? Esperança era, vou enganar esses políticos que não entendem nada. Vou dar para eles os 2 aumentos de salário e vou meter o ponto 8. No fim, o salário real vai ser o mesmo, portanto, não vai ter nenhuma perturbação na minha cozinha. Eles ficam mais ou menos satisfeitos e as pessoas vão se acomodar. Acontece que eles perceberam, eles nunca calcularam isso, mas eles tinham uma intuição de que naquele truque, naquele rocambole, tinha que ter alguma coisa equivocada. E o equívoco era só o seguinte: nós íamos aumentar os salários nominais, mas com a garantia de que os salários reais iam ficar rigorosamente os mesmos. Não tivemos sucesso, eles rejeitaram. Depois disso, fomos 4 vezes ao Congresso pedir leis salariais, sempre rejeitadas. Terminamos aprovando uma, 2024, que tinha uma eficácia relativamente pequena, mas que produzia um grande achatamento entre o salário menor e o salário maior, e que tão logo terminou o governo Figueiredo, foi a primeira medida que o presidente Sarney revogou, por motivos claros. Quando começou essa lei a funcionar, na Vale do Rio Doce, o maior salário correspondia a 36 vezes o menor salário. Quando ela terminou, a relação era 16:1. Foi revogada logo nos primeiros dias do governo. Em segundo lugar, eu quero falar em defesa, talvez minha, e do professor Locatelli, sem procuração, de que os economistas, eu acho que eles não se distinguem realmente por condições políticas, que hoje eu acho que é uma coisa difícil da gente imaginar. O velho Pantaleone, que foi um grande economista italiano, dizia que os economistas se distinguem só em 2 categorias: os que sabem economia e os que não sabem economia. Obviamente, nós pertencemos à categoria dos que sabem economia e podemos gozar os outros na suposição de que eles não sabem economia. Eu nunca aceitei essa divisão entre direita e esquerda, porque eu estou convencido de que ela partia de um grande equívoco. Eu hoje estou cada vez mais convencido de que o marxismo é uma mundivisão extraordinária, sempre espantosa, produzida por um grande gênio, um sujeito que era um destruidor terrível, é o pior que ácido sulfúrico, e que, na minha opinião, eu tenho por ele uma paixão enorme, principalmente porque ele disse que ia deixar para os empresários os seus furúnculos. De forma que isso mostra com que falta de isenção ele examinava os problemas. De qualquer forma, é certamente uma visão limitada, como todas as visões que nós temos, hoje muito mais visível. Uma visão que foi defendida de maneira extraordinária por alguns intelectuais brasileiros. Eu que já estou velho e que costumo colecionar coisas, eu sempre digo, quando eu publicar o que os intelectuais brasileiros que estão falando falaram do Stalin, o Brasil senta. Para saber como eles tratavam o Santo Salvador. Então, aí, hoje, mudando de posição, como quem não quer nada, dizendo que o mercado é perfeitamente compatível com a economia centralizada e assim por diante. Mas não existe essa divisão, eu estou convencido que ela não existe. Quanto à sua questão fundamental, eu acho que fala de novo a favor de um processo de decisão. De fato, a relação custo-benefício era terrível. O Murilo insistia, vamos visitar a obra, eu dizia, eu não vou, porque se eu for, vocês me convencem. E sempre me mantive discretamente escondido. Mas sabendo que aquilo era uma coisa que tinha de ser feito. É por isso que quando ele disse que a relação custo-benefício do ponto de vista econômico, ela foi superada pela relação custo-benefício do ponto de vista político. E vejo até hoje com uma certa alegria que nós não tínhamos o monopólio da evidência, que a empresa está encontrando até um caminho razoável, o que mostra que a realidade é sempre um pouco mais rica do que aquilo que a gente imaginava. E, finalmente, a questão fundamental a que Murilo se referiu, por que a Bolívia pôde fazer uma coisa como essa e nós não fomos capazes? No caso da Bolívia, Murilo, eu acho que é uma coisa muito mais sensacional do que isto. O presidente era um velho esquerdista que se cansou
do gauchismo. Ele realmente teve um transbordamento de gauchismo e, num ato de lucidez, mandou buscar um professor americano para fazer um plano para a Bolívia. Ele, que sempre foi um defensor enorme do esquerdismo. Não satisfeito de ter mandado buscar um americano, ele mandou buscar um ministro da Fazenda que não fala espanhol, que fala espanhol muito mal, que se educou a vida inteira nos Estados Unidos. E aí, com a sua com seu grande poder, com sua grande força, entregou essa gente para que fizesse tudo. Foi feito. O resultado foi razoável. Mas os custos sociais, altos. É claro que a gente pode sempre imaginar que os custos sociais foram altos, mas muito menores do que teriam sido os custos sociais de uma hiperinflação. Estou absolutamente convencido. A Bolívia, não, mas por isso que eu digo, a Bolívia, se tivesse se deixado a uma hiperinflação, provavelmente teria se transformado numa Nicarágua, uma porcaria imensa, um negócio terrível. E, na minha opinião, sem futuro nenhum. O que aconteceu? Ele impôs com o seu peso aquilo que a sociedade era incapaz de ver. O que prova que, às vezes, o povo precisa ser conduzido a ver as coisas mais claramente. Ele, que vinha de um esquerdismo feroz, que tinha montado aquele sistema de sindicatos, ele liquidou aquilo tudo e teve um sucesso enorme. O que a sociedade, como ela reagiu? Reagiu de uma maneira extraordinária. Aquele cidadão que fala mal o espanhol foi eleito presidente da República. Está fazendo um curso de espanhol rápido agora, porque senão não pode fazer o discurso de posse, vai ficar muito mal. E, no entanto, de fato, produziu o que tinha que produzir. O que mostra que existem mais coisas do que parece abaixo ou acima de qualquer uma dessas concepções do mundo, que nós ficamos brigando por elas. Um homem de coragem como ele foi capaz de buscar um professor americano, o Jeffrey Sachs, mais um grupo de pessoas, para formular um programa que acho que todos nós concordamos que é um programa bastante simples, não tem nenhuma novidade maior. Não há nada mais ortodoxo do que o programa do professor Sachs. É rigorosamente ortodoxo e que deu certo. Funcionou. Por quê? Simplesmente porque atacou as causas do processo. A mim parece, portanto, o seguinte, nem é uma das coisas que eu mais criticava, Murilo, e que eu aprendi, eu estou há 2 anos e meio no Congresso, e eu aprendi enormemente. Eu tinha a pretensão de que eu conhecia o Brasil. De fato, eu acho que conhecia um pouco de Brasil, eu conhecia a economia brasileira, eu conhecia mais ou menos como funcionam as coisas, com as limitações que eu tenho, obviamente. E achava que o Congresso era uma coisa inteiramente absurda, uma excrescência que não tinha nada a ver com o Brasil. Hoje não. Hoje eu sei que o Congresso é o Brasil real. O Congresso é uma amostragem estratificada do Brasil em que nós vivemos. Quem não estiver satisfeito com o Congresso tem que trocar de povo, não pode trocar de Congresso. Ele é o produto da realidade brasileira. Todas essas incompreensões, essas múltiplas visões que estão aqui, estão lá representadas. É por isso que eu digo, não se pode pensar num governo de união nacional, isso é impossível. Você pode pensar num governo de maioria sólida, talvez a gente seja capaz de convencer 300 pessoas de que existe uma coisa parecida com déficit, de que existe isto, de que existe aquilo, de que existem restrições físicas e elas suportem a política. Mas haverá sempre 240 que não acreditam nisso. E não são maus, nem são ignorantes. São, em geral, pessoas generosas, pessoas que querem encontrar o desenvolvimento com maior rapidez, pessoas que gostariam de poder distribuir o produto com muito maior generosidade. Eu assisti no Congresso uma coisa fantástica, que é o CUVAD para os papais, os 8 dias de descanso para todo papai. Foi uma coisa sensacional. O Congresso inteiro
Teve 14 votos contra, que vocês devem descobrir de quem. Mas foi uma coisa incrível. O sujeito provou que se ele não faltasse 8 dias, não representava nada. O senador Severo Gomes desenvolveu uma teoria sensacional. Diz: Delfim, você é um louco. Em média, cada pessoa tem 3 filhos. Ele vai ficar em casa 8 dias para cada filho. 24 dias, a sua vida inteira. Ele trabalha 30 anos, Delfim, 1 dia por ano. Quer dizer, você é um miserável tecnocrata, você foi incapaz de se libertar desse teu tributarismo feroz. E eu dizia: Severo, me perdoa, o problema é outro. No Brasil nasce 2.400.000 crianças por dia, por ano. Isto significa 8 dias para cada pessoa, que nós vamos retirar da força de trabalho todo ano 100.000 pessoas. Significa o seguinte: quando eu der o CUVAD, 100.000 pessoas por ano que estavam trabalhando foram retiradas da força de trabalho. Ele me disse: ah, vem você de novo com essa tua enganação. O que eu posso fazer? Houve um problema aqui de agenda, infelizmente a gente não vai poder abrir os debates à plateia. Eu passo a palavra ao presidente do banco. Eu registraria na plateia a presença do secretário municipal da Fazenda, Dr. João Heraldo, do presidente da Bolsa de Valores Minas Espírito Santo Brasília, Antônio Lage, Dr. Deusdedit e Marcílio, diretores do Diário do Comércio, Marco Antônio, diretor da CEMIG, além de muitos outros empresários, economistas e universitários. Ao encerrar essa solenidade, eu gostaria de agradecer a honrosa presença do excelentíssimo deputado Delfim Neto e gostaria de deixar registrada a sua passagem pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, fazendo-lhe entregar uma pequena lembrança desta oportunidade. A todos, muito obrigado.